Um, dois, três. Fala galera, e aí seus garotinhos corintianos, fiel torcida, como vocês estão? O jogo foi complicado, estamos eliminados, mas aqui é Corinthians até sempre que o Corinthians estiver jogando, independente se foi eliminado, se estiver classificado, sempre será o timão, certo? Então, antes de começar o conteúdo aqui do vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações para estar por dentro dos vídeos. Deixe seu like, primeiro, se você gostar do vídeo. Se você não gostar também, entenda o conteúdo. Falarei muito do timão da partida que acabou quase agora. Acabamos sendo eliminados pelo Tigre de Novo Horizonte. Mas vamos falar dessa partida aí. Vai, Corinthians. Pois é, rapaziada. Tô aqui com a camisa do timão, né? Camisa do Corinthians. É um time que tem muita tradição, principalmente nessa competição do Campeonato Paulista. O Dorival entrou com praticamente o time que eu com certeza entraria começando esse jogo, todos os titulares. Agora pra falar, porque o jogo hoje não foi fácil pro Corinthians, né? E o Dorival foi lá, entrou com os titulares, trocou o Augusto no gol, o Mateuzinho, os dois laterais titulares, a dupla de zaga ali titular também. No meio campo ele entrou com o meio campo mais esforçado, claro. Pensando também no meio campo do Novo Horizontino, que como quem assistiu o jogo viu que o meio campo do Novo Horizontino é um meio campo que dá muita dinâmica, principalmente em pró ao atacante Robson lá na frente. Então o Corinthians sabia como seria o jogo, o Dorival entendeu como seria o jogo de hoje, entendeu que o Novo Horizontino não se importaria muito em ficar com a bola, de ter posse, e entregava a bola pro Corinthians e ficava ali fechadinho na dele, jogando por uma bola só, e assim foi o jogo. O resumo do jogo foi esse. O Corinthians teve na maioria das chances, o Corinthians não criou muitas chances assim pra ganhar. As chances que teve, que até eu considero que foi muitas assim, porque a equipe do Novo Horizonte estava muito fechada, tava marcando muito o meio campo, mas a marcação eu considero que, como eu assisti o jogo, a marcação do meio campo do Novo Horizontino tava muito frouxa, até que na transmissão falou que o técnico do Novo Horizontino tava muito chato, tava muito bravo com essa marcação do Novo Horizontino no meio campo, marcando os jogadores do Corinthians no meio. E aí o Corinthians conseguia criar ali no meio campo até com os dois laterais, só que quando chegava no último terço do campo, o Corinthians não tinha muita efetividade. Tanto que lá a dupla de ataque, o Rodrigo Garro teve ali na frente, um pouco mais à frente dele, teve o próprio Memphis e quem jogou com o Memphis Depay ali na... Não, o Memphis Depay jogou só, né? O Rodrigo Garro ali, mas o Rodrigo Garro é mais o meio campista. Como eu falei, o Dorival Júnior optou por um sistema ali com 5 no meio campo, como eu considerei essa escalação, 5 no meio campo ali, já que o Roberto faz muita falta, então ele deixou o Memphis Depay lá isolado, e os 5 ali no meio de campo tentando arrumar alguma coisa, construir jogada, enfim. O Corinthians até que construiu algumas jogadas, mas o que eu analisei muito do jogo, que eu vi assim, que deu para notar, foi que o Corinthians, sabe, tava muito lento na criação, tava muito jogadores, dava pra ver que os jogadores não se importavam muito com a criação do time, achando que criando de qualquer jeito iria fazer o gol a qualquer momento. Na minha avaliação, o jogo da última classificação do Corinthians no Paulistão, que foi contra a Portuguesa, pra mim eu acho que a Portuguesa jogou mais do que hoje o Novo Horizontino jogou. Independente se a Portuguesa ficou mais com a bola, pressionou mais, que pra mim, isso eu achei que a Portuguesa jogou mais por conta disso. Teve mais a bola, os jogadores de muita qualidade. O meio campo da Portuguesa também, igual os jogadores do Novo Horizontino. Só que a diferença do jogo de hoje foi que o Corinthians não dava espaço pro time do Novo Horizontino ficar com a bola. Quando o Novo Horizontino recuperava essa bola com os jogadores ali do meio campo, tentava tocar a bola, o Corinthians logo lá roubava a bola, pressionava e tentava criar. Só que o Corinthians, como eu falei que estava muito lento na partida, estava muito lento na troca de passes, então acabava que
não tinha muita felicidade para criar jogadas. Então, às vezes a dupla de zaga chegava ali a bola e demorava demais a rodar assim para chegar no outro lado. Às vezes quando você já ia ver para dar um passe, o jogador já estava marcado do Corinthians. Então, o Corinthians, o que falta para mim, o que faltou hoje no time do Corinthians foi mais velocidade, mais força de vontade para raça, sabe? Uma alma de Corinthians para vencer a partida. Você ter força de vontade, você ter uma raça para não, vou criar jogada aqui e como é que é? Lampejos de craque, sabe? Quando você veste a camisa do Corinthians, tem que baixar a alma já. Tem que abaixar aquele espírito de corintiano, aquela vontade de dar um passe. O Corinthians eu percebi muito que os jogadores davam um passe, mas muito devagar. E isso ajudava a marcação do Novo Horizontino, que marcou muito bem ali. O treinador do Novo Horizontino fez isso muito bem. Fechou ali o meio de campo, deixou o Robson lá isolado. Deixa lá ele isolado. Ele deu um trabalho sim para defesa do Corinthians, mas só em um lance só, pelo que eu notei no jogo, que uma bola lançada ele vai em velocidade, quase ele abre o placar para o Novo Horizontino, só que aí o Gabriel Paulista vai lá com muita felicidade, faz o corte perfeito. Ali, se ele fizesse gol, acho que as coisas complicariam mais ainda. Complicaria mais ainda pro Corinthians. O Corinthians estava muito lento na partida. Às vezes que chegava bem, às vezes quando chegava ali, o Corinthians chegou com o André Luiz, que pra mim foi o destaque do Corinthians, do time do Corinthians na partida. Quando chegava com ele, que ele tava sendo muito fundamental daquele lado ali do Bidu, fazendo aquela dobradinha daquele lado, já que como o Roberto faz muita falta, então o Dorival optou pra usar o André, a força dele, a velocidade que ele tem, pra fazer aquela dobradinha com o Bidu nas ultrapassagens. E o André fazia isso muito bem. E às vezes que fez, teve uma chance, só que acabou com o goleiro fazendo a defesa. Num lance que ele acaba sendo lançado. Vai no contra um com o lateral do Novo Horizontino. O Bidu acaba passando, só que aí ele vai abrir e chuta e o goleiro vai muito feliz no lance. E o Corinthians criou chance para isso. O Corinthians criou chance para fazer o gol. Só que não adianta você criar chances para fazer o gol e às vezes você não ter efetividade na conclusão da jogada. E eu percebi isso, o que faltou pro Corinthians fazer o gol foi efetividade no último terço do campo. Sabe, quando você faz a jogada perfeita, só que quando chega no último terço do campo você acaba dando um passe que talvez dava pra você dominar, ajeitar e chutar certo no gol, você escolheu o canto. Então foi isso que faltou pro time do Corinthians. Percebi que o jogador não levantava a cabeça e não olhava a situação aqui, ó, que eu tô. Se eu recebo um passe, eu tenho que olhar a situação que eu tô aqui no campo, ó. Analisa a situação que eu tô aqui do campo, principalmente se eu tô numa situação de gol assim, perto do gol, você tem que olhar a situação que você tá, tomar a melhor decisão. E eu sinto que isso faltou muitos aos jogadores do Corinthians para acabar, quem sabe, ter abrido o placar. Vou tomar minha aguinha aqui para refrescar a garganta. E aí, Corinthians acabou que não fez isso, deixou o jogo andar, deixar o jogo ficar muito cozinhado, deixou a partida ficar muito fresca pro Novo Horizontino e o juiz também não ajudava, não deixava a bola andar, a bola rolar. Não quero dar desculpa aqui que o juiz, pelo contrário, o Novo Horizontino teve seu mérito, se defendeu, fez seu jogo e o jogo estratégico do treinador do Novo Horizontino. E os jogadores interpretaram muito bem essa partida. Que era o que? Não se importou. Não, o Novo Horizontino não se importou se atacava, não se importou se ficava com a bola. A única coisa que o Novo Horizontino precisava era se defender, não deixar espaço para os jogadores do Corinthians ficarem confortáveis na partida. Eu entendo que até no primeiro tempo o Corinthians teve mais espaço para criar chance para fazer o gol. E aí, como não fez, aí depois da parada técnica para hidratação do primeiro tempo, aí o técnico do Novo Horizontino fez o quê? Não, a gente tá dando muito espaço, então vamos ajustar essa marcação,
vão pressionar mais os jogadores do Corinthians, não deixar eles respirar, girar, enfim, tomar decisões. Senão nós vamos acabar levando o gol. E foi assim que aconteceu. E aí o jogo foi ficando meio amarrado, os jogadores do Novo Horizontino foi fazendo o jogo deles, até que no segundo tempo, numa jogada ali que o Vitinho acaba perdendo a bola num lance assim que não deu nem pra entender, mas também a gente não pode culpar o jogador assim, porque também se depois desse lance ele tivesse feito gol também ele seria ele seria o craque da partida também, então às vezes não é por conta do jogador, às vezes é por causa da atenção dos jogadores na partida. Eu sinto que também faltou isso pro Corinthians. Eu vi que isso faltou. Às vezes os jogadores do Corinthians achavam que deixa ele cruzar que não vai dar nada, sabe? Deixa o jogador no Horizontino dominar, ajeitar que não vai dar nada esse lance. O Hugo vai defender lá, o Gustavo Henrique, o Matheusinho vai tirar de cabeça. E aí num lance desse, o Vitinho acaba perdendo a bola. Num lance ali pela esquerda, pela direita do ataque do Novo Horizontino, e aí o lateral chega até a linha de fundo, ele ajeita, ele domina, e o Bidu dando espaço para ele, e acaba que a bola acaba cruzando assim a área e chegando até o outro lado, que o jogador que vinha do lado esquerdo do ataque do Novo Horizontino acaba pegando muito bem na bola, batendo, já ultrapassando, né, uma jogada muito parecida com a jogada que o Corinthians acabou realizando no segundo tempo, no primeiro tempo também, que é uma jogada muito parecida com o gol do Novo Horizontino, que é o Mateuzinho que tem a chance ali pelo lado direito na ultrapassagem também, e ele acaba cruzando pro Bidu pegar do mesmo jeito só que o Bidu pegou muito errado na bola e a bola acabou indo pra fora, pegando de primeira assim, meio que ela no alto. Só que nessa jogada do Novo Horizontino, o jogador foi muito feliz e acabou fazendo o único gol da partida. Essa partida, como eu analisei que essa partida foi muito... Pra mim, o Corinthians, essa partida especificamente, foi muito parecida com aquela partida que o Corinthians acabou perdendo lá pro time da Barra Funda, lá dentro de casa. Que o Corinthians criou inúmeras chances, mas não adianta você criar inúmeras chances e não fazer o gol. É a mesma coisa, é a mesma coisa você fazer outra coisa aí e não acabar aproveitando. Você tem várias chances, você não fazer o gol, o que adianta? É a mesma coisa você ter 95% da posse de bola e o outro time ter 5% e o outro time tem uma chance e faz o gol. Então o futebol é assim, é por isso que o futebol tem essas surpresas, tem esses embrulhos de ser um esporte muito interessante. Não vou aqui falar que o Dorival foi mal nas substituições, que os jogadores foram mal, jogaram mal, só é partida a partida. Às vezes os jogadores não entram naquele foco, aquela vontade de vencer. Lógico que o jogador quer vencer, lógico que o jogador quer ganhar, mas às vezes falta aquela foco, aquela atenção na partida, aquele, como é que eu posso dizer? Aquela atenção, aquele foco para você finalizar a tomada de decisão da melhor maneira possível. E às vezes você deixa aquela partida andando, o tempo vai passando e o outro time acaba fazendo um gol e aí você vai achando que vai fazer a qualquer momento, o gol vai sair a qualquer momento, do jeito Corinthians, mas você nem sempre é assim. Para você fazer isso, você tem que ter vontade, você tem que ter criatividade, e a coisa que faltou pro time do Corinthians. Mesmo tendo o Garro no primeiro tempo, o Garro criou, claro que o Garro criou chances, criou faltas ali, o Corinthians tem inúmeras faltas, no time do Novo Horizontino fez muita falta. Mas o Corinthians teve chance também nas faltas, em jogadas que, como eu falei, faltou no último terço do campo, faltou uma tomada de decisão melhor para acabar saindo o gol do Corinthians. Mas já que não rolou, parabéns ao Novo Horizontino. Os caras foi líder aí do Campeonato Paulista e será, né? Porque eu acho que ninguém mais alcança depois dessa vitória aí do Novo Horizontino em cima do Corinthians. Então quero enaltecer o Novo Horizontino e não quero. E não é porque o Corinthians não fez o gol que isso tirou os méritos do Novo Horizontino. Pelo contrário, os caras merecem. Os caras fez o melhor campanha. Ganhando o Palmeiras lá de 4-0. Palmeiras que tá jogando bem agora, enfim. O time lá da Barra Funda.
E o Som e ganharam do Santos também. O Santos acabou sendo eliminado lá no faltando segundos também. Mas parabéns ao Novo Horizontino. Agora é finalista. Amanhã tem a outra semifinal. Então é isso. Infelizmente fomos eliminados. Mas esse elenco ainda pode ganhar alguma coisa esse ano. Espero. Vai Corinthians. Não pode perder a raça nem a vontade de jogar. Com essa camisa aqui, ó, tem muita tradição em todas as competições. Vai, até o próximo vídeo.